no nosso canal do YouTube, também no Facebook da Rádio Cidade. Deixa eu ver se eu me lembro do nome. É Sandro, né? Sandro. O Sandro está por aqui, a Joyce também, e a gente vai falar aí sobre a dengue, né? Porque chegamos aí naquele dia que nós não queríamos chegar, quando começam a aparecer os casos, né? E aí a gente tem aí, agora essa semana aí, segundo a previsão do tempo, a perspectiva que vamos ter aquelas chuvinhas de outono, que são aquelas chuvas que caem, daí enchem os potinhos, enchem as coisas, as folhas e tudo mais, e daí já veio o sol por cima, e daí já fica aquela aguinha quentinha que o Aedes aegypti adora para ir lá e botar os ovinhos dele, né? E aí a gente vê o aumento de casos. Somente, deixa eu dar uma enquadrada aqui nos nossos amigos, somente aí no mês de março, né, que começam a aparecer esses casos, lembrando que quando nós tivemos o surto aqui, começou em janeiro e se intensificou em fevereiro, né? Mas agora a gente chegou em março já, então quando começa a aparecer os boletins aí com casos, estamos com 19 casos confirmados de dengue em Ibirubá, mas segundo eu conversava em off aqui com a Joyce e com o Sandro, né, a perspectiva é que esse número aumente pela quantidade de testes que estão aí para vir o resultado. Vamos começar com o Sandro, e eu, como não conheci ele pessoalmente aqui no estúdio, eu vou pedir para ele, Joyce, se apresentar. A Joyce já é da casa aqui, sempre que tem uma pauta da saúde, a Joyce está por aqui, mas se apresenta, Sandro, para quem não te conhece, para a gente te conhecer um pouquinho mais. Boa tarde, Cristiano, boa tarde, amigos ouvintes da Rádio Cidade. Aqueles que não me conhecem, eu sou o Sandro Krause, eu sou funcionário da Vigilância Sanitária, sou agente de fiscalização e atuo já desde o início da minha caminhada junto a esse setor com a parte de endemias. Então a gente tem conhecimento ali da equipe que forma as endemias, das ações que são realizadas ao longo do ano. Estamos aí tentando contribuir com a nossa experiência, né, com algumas ações para que nós consigamos fazer com que a dengue não tenha uma abrangência muito grande no município. Sabemos que não depende exclusivamente de nossas ações, depende muito mais de cada indivíduo fazer as ações diárias ou semanais dentro da sua própria residência. Muito bem. E a Joyce, né, a gente já conhece de outros carnavais aí. Boa tarde, Joyce, tudo bem? Boa tarde, Cristiano. Boa tarde, ouvintes. Tudo bem? Bem. Fazer saúde pública, gente, é uma das missões mais nobres e ao mesmo tempo mais desafiadoras que a gente tem no mundo, né? Principalmente depois a gente descobriu o quanto, já deveria ter descoberto há muito tempo, né? Mas foi descobrir o quanto a saúde pública é importante na pandemia, né? Onde todo mundo não sabia o que fazer e foram os profissionais da saúde, mas principalmente da saúde pública, que lideraram, digamos, né, esse trabalho e nos ajudaram a passar por aquele momento tão difícil, né? E a dengue, ela tem uma característica diferente, né? Mas ela também é grave, assim como a Covid, né? Ela também tem casos em que as pessoas são hospitalizadas e naquele surto que a gente teve aqui em Ibirubá, a gente teve 2 óbitos, se eu não me engano, né? De dengue? 5? 5 óbitos, né? 5 óbitos de dengue. E aí a gente gostaria, né, de conscientizar, porque diferente da Covid, que a gente ficava em casa, em tese diminuía o contágio, ou que a gente usava máscara, diminuía o contágio, né? Ou passava álcool em gel, diminuía o contágio. Mas a dengue é diferente o processo, né? Então, porque a gente está tratando que é um vetor que se move, né? E quando a gente menos espera, ele nos pica e aí já foi, né? Sucesso. Então, como é que é esse desafio, gente, da questão da conscientização da comunidade, do papel que ela tem nesse processo também? Como você muito bem disse, Cristiano, as ações realizadas pela saúde, elas, em maior parte do tempo, elas são ações silenciosas. Porque não aparece na mídia, você não tem divulgação do que está acontecendo. Como o vetor ele é muito mais ativo em períodos de verão, de calor, de maior umidade, né? Então tudo que a gente faz ao longo do ano muitas vezes não aparece. Mas quando começa a aparecer, aí o pessoal nos encontra toda hora, fazendo as visitas nas casas, fazendo a aplicação de inseticida, fumacê, que o pessoal conhece bem, né? E essas ações que nós fazemos agora, nesse momento, elas são muito mais de combate do que de prevenção. Porque o momento de prevenirmos seria aquele período ali de agosto até novembro, mais ou menos. A partir daí, o vetor começa a ter uma maior mobilidade no município e, infelizmente, né, como o nome dele diz, é Aedes aegypti, que é o
o mal que veio do Egito. Então, para ele não tem muitas fronteiras. Ele pode fazer a sua atuação, em média, num perímetro de 200 metros. Tem casos em que ele alcança até 500 metros. Cada uma das fêmeas pode colocar, ao longo da sua vida, até 200 ovos. Então, se você for fazer um cálculo rápido, em 2 ou 3 gerações do mosquito, você tem aí de brinde um mosquito para cada cidadão do município, de tão rápido que é. Como a gente tem um período de calmaria, de uma hora para outra, de acordo com a mudança climática, de acordo com a falta de cuidados que as pessoas deveriam ter, o quadro se transforma enormemente, sabe? E o mais legal disso, e que eu gosto muito de conversar com a Joyce também por causa disso, é porque existe todo um sistema, né? O que vocês estão falando aqui não é um achismo, né? Ah, eu acho que é isso, né? Existe toda uma política de controle, um método científico por trás disso, né? Uma forma de você entender como é, qual é que é o período do ciclo, quando que a população aumenta, quando que ela diminui e tal, por conta de todo esse estudo que é feito, né? E por isso que é uma vigilância, né? Vocês são uns soldados ali, estão vigilante o ano inteiro, né? E aí eu queria perguntar assim, a gente sabe que os casos aumentaram e hoje teve uma ação específica num bairro da cidade, que foi no bairro Progresso, né? Que teve uma força-tarefa lá trabalhando lá, por conta de que o número de notificações se concentram mais naquela região, é isso? Sim. Então, assim, só retomando um pouquinho, né? O que tu falou é bem importante no início, a complexidade que é a saúde pública. Porque parece ser fácil, né? Você ir lá, trabalha umas horinhas de manhã e de tarde, mas a complexidade que é a saúde pública, realmente ela veio muito à tona na época do Covid, né? E a dengue, dentro desse sistema, a dengue é um trabalho hoje que a gente tem que fazer o ano inteiro. E ele só aparece nos momentos onde que dá um aumento de casos. Daí sim, daí há uma preocupação geral, né? Mas tanto a preocupação do sistema público quanto a preocupação da população com relação à dengue, ela tem que ser o ano inteiro. Ela tem que ser constante, né? E nós tivemos um aumento do número de casos significativo nas 2 últimas semanas das anteriores, agora do mês de março. Então, cada ano a gente vê que o cenário altera, ele muda um pouco. No surto de 2023, a gente teve 1.305 notificações com 880 casos de dengue positivos e 5 óbitos. Isso, Cristiano, são dados oficiais, mas há uma subnotificação aí de casos leves. Certo. Às vezes é notificado uma pessoa da família, a família tem 3, 4, daí não procura um atendimento médico, passam como um caso mais leve e esse caso deixa de ser notificado. Então, esse número é maior. E começou o primeiro caso em 26 de fevereiro, foi o primeiro caso confirmado, né, o positivo. Daí depois foi até julho. Então, quando que a gente falava, há 3, 4, antes da pandemia, que a gente falava em dengue em junho? Ninguém pensava em dengue em junho, julho, que são meses de inverno. E hoje esse cenário mudou. Em 2024, a gente teve 191 notificações e 86 casos positivos. Diminui significativamente, né? Tanto no ano de 23 quanto no ano de 24, nós tínhamos circulando um sorotipo da dengue, que era o 1. E agora, a gente começou na semana do dia 9 de março ali, naquela semana, porque a gente trabalha com semanas epidemiológicas, né? Nós tivemos os primeiros 6 casos positivos, com 5 internações. Então, os primeiros casos internaram. Na segunda semana, nós tivemos 13 casos, que somos 19, que são casos oficiais até o sábado passado. Então, os dados dessa semana, tanto de notificações como exames ou casos confirmados clínico-epidemiológicos, eles só vão sair no boletim de segunda. Mas de notificações, a gente já percebeu um aumento significativo. Mas tu vê, primeira semana de março, 0. Segunda semana de março, 6 casos. E na terceira semana, 13 casos. Olha,
percentualmente esse aumento. Sem contar de que a grande quantidade de pessoas hospitalizadas, né? Que Isso. E isso tem a ver com o tipo de vetor, a mudança ali do vírus. Aí eu ia complementar agora. Nós fizemos coleta, né? Testagem, mandamos para o laboratório do estado e ele que faz qual é o tipo de vírus, de sequenciamento, né? Uhum. E agora, então, nós estamos circulando o tipo 2. Então, as pessoas que tiveram dengue tipo 1, no surto de 23... Podem pegar de novo. Podem pegar dengue de novo do novo sorotipo 2. Sem contar que no estado já tem o 3. Uhum. Na região da Grande Porto Alegre já tem o... Eu lembro que tu veio ano tipo passado 3. aqui e tu fez essa mesma fala, só que tu disse a gente só tem o tipo 1. E aqui no estado tem o tipo 2 lá, porque eu sei porque tem por lá, né? Então, a gente está um ano atrás só, né, disso, e se a gente não proteger, a gente corre o risco de, daqui a pouco, ter o 3 aqui e piorar. Olha só o que diz o Gilce José Silva aqui. No meu caso, a dengue foi pior que o Covid. Eu quase morri. Tinha que aplicar mais multa para o povo se conscientizar e cada um fazer a sua parte. Cada um de nós tem um jeito de fazer justiça com a coisa, né? Porque ninguém quer pegar o bichinho, mas a pergunta que eu faço assim, Sandra, que vocês devem fazer, às vezes você chega numa casa, o pessoal da Endemias, né? Que às vezes até o morador, ele diz, não, aqui eu cuido tudo certinho. Tá bem, mas deixa a gente dar uma olhadinha, porque às vezes o olhar do agente é mais detalhista do que o cidadão. Daqui a pouco o cidadão ele faz aquele por cima ali, né, e não faz como. Então dá um método pra gente assim aprender. Será que nós vamos ter que fazer um curso de especialização de como limpar potinhos e cuidar do nosso terreno, cuidar da nossa casa, do nosso pátio? Como eu havia dito anteriormente, nós temos uma equipe de agentes de combate a endemias. Hoje nós temos essa equipe composta por 6 pessoas e as pessoas, os usuários, eles têm a falsa impressão de que o serviço desses agentes é ir na casa deles fazer faxina. Não é isso. Qual é o passo? É chegar até o endereço, alguém na casa recebê-los e eles ensinar a fazer essa vistoria no próprio endereço. Eles vão demonstrar de forma prática o que pode e o que não pode para evitar que qualquer inseto venha a se desenvolver, venha a criar um foco de mosquito naquele endereço. Então, a ação mais importante é educação. Tá? Se o pessoal não souber como fazer, não atender a orientação dos ACS, as coisas vão se complicando. O que nós temos para sugerir no momento? Além de fazer, pelo menos semanalmente, uma vistoria no próprio endereço, virar potinho, não ter bromélia em casa. Se for ter água reservada de chuva em casa, que essa água fique clorada, porque em água clorada o inseto não se desenvolve. A gente orienta também que as pessoas ponham nos seus hábitos semanais, pelo menos, fazer essa inspeção. O uso de repelente é muito importante. Se possível, colocar tela milimetrada nas suas janelas. Eu acredito que essas coisas são as mais eficientes no momento. Tá? Uhum. Vamos repetir aqui. Limpar só para a gente, né? Eu acho que é importante porque são coisas, não são tão complicadas, né, Sandro, de fazer, vamos combinar, né? Não é uma missão impossível, né? Sabe, Cristiano, se você for pegar um pouquinho da história do Brasil, se eu não me engano, na década de 1950, esse mesmo vetor, o mosquito Aedes aegypti, já estava no país. Ele já era vetor para outras doenças. Naquela época, de acordo com a legislação vigente, de acordo com o pessoal que trabalhava nessa área, eles conseguiram erradicar doenças. Como é que era a ação deles? Eles chegavam em casa, faziam tudo o que tinha que ser feito, viravam as costas e iam embora. Hoje a gente não tem uma lei tão rigorosa. A gente depende de conseguir acessar os endereços, depende da permissão das pessoas para poder fazer a inspeção. Então isso torna o nosso trabalho um pouco mais demorado, digamos assim. Né? Porque se um vizinho faz tudo certinho no pátio dele e o vizinho do lado não faz, não colabora, todo aquele quarteirão está propenso a, em algum momento, ter um inseto circulando entre eles. Entendi. Uhum. Então, mas aí você viu que são coisas simples que o Sandro falou, né? De fazer, que nem tu disse, não são complexos, né? Eliminar ali a tampinha,
né? O destino do lixo correto, olhar seu pátio, Quando usar tirar a repelente. água do cachorro, dar uma limpadinha, tirar aquele limo Isso, ali, isso né? é importantíssimo que tu falou agora, Cristiano, porque não é só virar o potinho. O mosquito ele vem e deposita o ovo entre a parede e a água. Você vai lá, vira o potinho, Os ovos o ovo vai ficar preso lá. Então você tem que fazer, além do virar o potinho, a ação mecânica de esfregar as bordas do potinho para eliminar aquele ovo. Senão ele pode ficar até um ano ali inativo. No primeiro momento que ele está em contato com a água, ele vai eclodir, vai ter todo o processo de desenvolvimento do inseto. Em 10, 15 dias, ele já está na fase alada dele, que está voando, já pronto para infectar as pessoas. Entendi. Isso é importante. E tem como a gente sonhar, porque eu fico pensando, esse processo da natureza é uma coisa muito louca, né? Porque não existe... A questão é a seguinte, digamos que o Sandro está com a dengue, né? O mosquito vai lá, vai morder o Sandro e vai estar infectado, né? Correto? É esse o processo? E daí se ele vier e me morder, eu vou me infectar também. É assim que funciona? Tem duas formas. A primeira, o mosquito é descendente de um mosquito que já estava infectado. Certo. Então, desde que ele nasceu, ele já tem a capacidade de transmitir a doença. Olha só. Essa é uma forma. A outra forma, o mosquito não tem o vírus consigo, mas ele picou alguma pessoa que estava contaminada. Ele vai digerir aquele sangue que ele está tomando, vai ter um período aí de uns 5 ou 6 dias que isso vai ser metabolizado no seu intestino e a partir daquele momento ele também começa a poder transmitir o vírus. Entendeu? Então, são as duas únicas formas de contágio. Eu conversei ainda ontem com uma pessoa, me disse, meu filho está com dengue e eu queria saber se estar próximo a pessoas com dengue eu vou me contaminar. Digo, se for contato físico, braço com braço, não acontece nada. Precisa ter o inseto para tirar o vírus de um e passar o vírus para o outro, senão não acontece. Então, se nós, seres humanos, conseguirmos eliminar o mosquito, a gente consegue praticamente erradicar essa doença aqui no nosso município. Tá certo. Deixa eu te perguntar outra coisa, gente. Assim, às vezes a gente fica pensando, achando que a questão dos focos, dos ovos, enfim, do desenvolvimento aí do transmissor, né, acontece só em bairros populosos, de periferia, né, e tal, que não é uma coisa, daqui a pouco, aqui no interior não tem... Esse mosquito não vai chegar aqui no interior, né? Esse mosquito não vai vir aqui. Ou alguém que mora num prédio, no terceiro, no quarto andar de um prédio. Não, aqui eu tô seguro, eu tô legal, não precisa, né? Não existe isso, né? Não existe nenhum tipo de barreira geográfica para o mosquito, né? Como eu lhe falei anteriormente, né? Ele é o mal do Egito. Ele veio do Egito, que é no outro lado do mundo. Ele conseguiu atravessar o mar e chegar até nós. As pessoas falam assim, mas o mosquito voa até 1,5 metros. Sim, mas ele pode pegar carona, né? Sim. Ele pode facilmente ficar em alguma pessoa, a pessoa pegar um elevador, subir o 2º, 3º andar, e lá ele vai fazer o serviço dele como é de se esperar que ele faça, né? Ele vai seguir a natureza dele, que é picar. E ele está se adaptando, né, Sandra? Exatamente. Porque há anos atrás a gente falava que água suja, não, tinha que ser água limpa. Mas já encontrado, né, larvas em água suja. E né? água limpa também. Água limpa, sim, né? Água suja. Então ele está se adaptando. Ele está se adaptando ao inverno. Ele está se adaptando ao verão. E essas temperaturas muito quentes que a gente teve foi um vetorzinho que ajudou também. Como ele é um inseto de clima tropical, o que ele precisa? Ele precisa de calor e umidade. Tendo essas condições, ele está em casa, né? Só que aqui no estado, eu conversei com o pessoal da Dona Coordenadoria, eles têm relatos de, durante o inverno, encontrar uma poça d'água com uma película de gelo sobre a poça. Eles quebraram a película de gelo, dentro tinha larva de mosquito ativo. Então já conseguiu se adaptar ao nosso clima. Que doideira, que doideira. E nós não conseguimos se adaptar a essa realidade de ter que limpar os potinhos, né? Que loucura, né? Nesse ponto ele é muito mais eficiente, 1-0 né? pro mosquito, 1-0 ou muito mais, né? Vamos combinar então, 19-0, né? Acho que mais. Gente, e o que vocês estão pensando, assim? A gente reza, né? E a gente não só reza, mas precisa se conscientizar e fazer a nossa parte, que a gente não tenha de novo um surto, né? Não sei se vocês têm estudos sobre isso, né? Se a gente tem uma situação que possa vir a ter uma situação mais grave, ou se esses números que estão até agora são aqueles normais
que todo ano se tem? Como é que funciona aqui em Birubá? Qual que é o normal de Birubá de casos notificados da dengue? Não, desde 2020 a gente tem notificação de casos, tá? Mas a gente teve, então, um surto de grandes proporções, que foi em 2023, e agora pode ocorrer de novo um surto, porque nós temos outro sorotipo do vírus, que é o 2. A gente está fazendo, né, várias ações, e aqui é uma delas, para a gente não chegar a um nível de 2023. Para ter, então, um número de casos, entre aspas, controlado. Mas a gente, na realidade, não espera ter casos, né? Isso seria o ideal, né? Não ter casos. Mas na vida real não é sempre assim. Não é assim, tá? O mosquito está nos vencendo, né? Projeto apresentado pela prefeitura, né, para a contratação de mais agentes de endemias, né? Como é que está hoje a cobertura, né, dos agentes para a territorialidade do município aqui? Quantos agentes nós temos? Eles estão divididos como que as ações acontecem, além dos mutirões, como disse o Sandro aqui, né? É um trabalho muito silencioso e tal, né? Além dos mutirões, como é que esse grupo se organiza, né? E que estratégia vocês adotaram, então, para tentar criar algum tipo de, sei lá, de barreira, né? Para que, enfim, não se misture, né? Não amplie. Sim. Na verdade, como eu tinha te dito, nós temos atualmente 6 agentes de combate às endemias. Nós temos uma previsão no quadro de funcionários do município de 9 agentes. Então, conversando com a administração, ela já colocou-se à disposição para fazer a contratação desses mais 3 que estão faltando no momento. Para o tamanho de Birubá, de acordo com a orientação do Estado, nós deveríamos ter pelo menos 11 agentes de combate às endemias. Aí nós teríamos como atender muito melhor a população. O que a gente faz é, nesse período agora, um combate mais corpo a corpo com o inseto, poderia dizer assim, e a partir do mês de maio, junho, mais ou menos, quando a atividade do mosquito começa a diminuir, a gente continua com as visitas diárias, com as nossas ações junto aos grupos de saúde, com orientação, com informação, e ficamos limitados a essa situação, né? O que nós temos que podemos fazer preventivamente é a aplicação de um tipo de inseticida que é muito eficiente, que ele é aplicado como BRI, que é uma borrifação residual intradomiciliar. Isso, na prática, é, na residência, ter uma parede onde será aplicada o inseticida em uma certa altura, com um certo método, e ele deixa um residual de até 4 meses. Então, naquela parede, naquela residência ali, por até 4 meses, qualquer inseto da espécie Aedes que encostar-se nela, que pousar nela, ele vai estar se contaminando e ele vai morrer. Então, fora desse período mais ativo, o que nós podemos fazer na prática realmente é isso. E continuar com aquelas ações de use repelente, faça aquela vistoria semanal nas suas residências, não deixe água parada. Se tiver água de piscina, mantenha a água clorada. Isso é muito importante, mas isso nos ajuda muito. E além disso, Cristiano, tem os agentes comunitários de saúde que também, eles não fazem todo esse trabalho, mas eles fazem a parte de orientação e prevenção, né? Isso eles fazem, só não fazem a parte mecânica. E também a gente teve um aumento da cobertura, né, de agente comunitário, para fazer também olhar essa parte da dengue, além das outras atividades e ações da saúde. Tá certo. Essa ação que a gente teve hoje no bairro Progresso, ela vai se repetir em algum outro bairro do município? Vai se repetir no bairro Progresso? Qual é a ideia? Essas ações de mutirão, nós temos o desejo de que elas sejam pelo menos a cada 2 semanas. A gente vai ir para bairros onde a atividade está maior. A gente não tem perna para conseguir atender todo o município o tempo todo. Então, onde a maior probabilidade de termos mais casos, a gente está priorizando atacar essas frentes. Mas a gente vai manter, ao longo dos meses aqui de verão e de maior calor, essa ação de mutirão. É necessária. Tá certo, muito importante. A gente começou antes dos casos. Exatamente. Foi 5º hoje. Isso. E nós já tínhamos uma previsão, antes de ter notificações de casos suspeitos, de fazer os mutirões. O primeiro foi aqui no bairro Jardim. Isso.
E os outros 4 agora foram depois que nós já tivemos casos positivos concentrados mais para o lado aqui do bairro Progresso. Os 4 foram no bairro Progresso? Foram um na São Jacó, que é a divisa, e os 3 outros, porque os casos estão concentrados ali. Uhum. E eu quero fazer um parêntese aqui do primeiro, que foi 2 semanas atrás, né? E o de hoje, a gente olhando as fotos, eu te digo que elas são iguais. Tem muito ponto que é foco, que é criadouro, muito acúmulo de água. E pegando só os 2 que foram em 15 dias de diferença, que foi feito a 2 ações, né, no mesmo território, a gente se surpreende, que parece que não teve melhora. Sandro, o Fumacê ele tem uma limitação ali legal que eu acho que pode ser usado, né, como estratégia ou não. Tipo, o Fumacê ele é que etapa ali, tipo, no finaleiro ali você passa para dar aquela última limpada? O Fumacê tem um protocolo do Estado pré-definido. Primeiro a gente tem que ter notificação de algum caso suspeito em determinado endereço. Tá. Notificou, a equipe vai lá, faz a aplicação no quarteirão. Se depois de ter sido notificado, esse caso se torna um caso positivo, aí vai ter mais umas 3 etapas semanais em que vai ser aplicado o Fumacê naquela área. O protocolo é este. A gente não pode aplicar aleatoriamente, tem que aplicar onde realmente há a necessidade de aplicar e há a probabilidade de ocorrer o caso. E no caso desses 19 casos, foram aplicados o Fumacê em todas essas... Nós conseguimos aplicar em boa parte dos quarteirões ali no bairro Progresso. Nós estivemos, inclusive, ontem de manhã cedo... Todos são de lá? Do bairro Progresso? Sim. A grande maioria, sim. Tem um suspeito fora do bairro Progresso. Né? Mas é suspeito que vai entrar agora, mas os confirmados, sim. Nós estivemos ali no dia de ontem, cedinho da manhã, 6 da manhã, a gente começou a fazer a aplicação do Fumacê, porque, dentre outras coisas, tem até existe horário, né? Um certo horário. É o comecinho da manhã, logo que o sol nasce, ou o finalzinho da tarde. Por quê? Esse mosquito tem umas características quase que como nós, seres humanos. Ele não gosta de calor, ele não atua durante o meio-dia, que o sol está pino. No período de inverno, ele costuma ser mais preguiçoso, fica mais tranquilo, mais ou menos como o ser humano. Ele tem essas mesmas características, né? Quando ele encontra água, encontra alimento e encontra um abrigo, ali tem as condições ideais para que ele se multiplique. E o Fumacê faz efeito com ele voando ou com ele parado? Ele pega tanto o inseto que está voando quanto o inseto que está parado. Todo aquele inseto que tiver contato com a névoa que é projetada, ele vai a óbito. Vai e para nós humanos tem algum tipo de... A recomendação que nós damos é pessoas abram seus portões em suas casas e fiquem afastados. Tem um certo período ali, uns 40 minutos, ficar afastado de nós. Mas depois que a névoa ela assentar, para o ser humano não apresenta nenhum risco. Tá certo. Gente, obrigado por mais uma vez, Joyce e a equipe toda aí da saúde virem aí trazer informações pra gente. A gente vai fazer matéria no jornal também, vai ficar disponível aqui na rede social e a gente vai tentar acompanhar, tenta mandar pra gente quando tiver alguma ação mais específica pra gente ir lá e mostrar essa situação, porque quanto mais a gente ir meio que conscientizando as pessoas, né, talvez mais fácil elas se porque não adianta, né, a gente sempre fala aqui, né, é meio que um mantra da gente aqui, dengue não é um problema do poder público, é um problema da sociedade. Então, o poder público faz o seu papel e tem que fazer o seu papel e está sempre fazendo, porque a gente sabe que a Secretaria de Saúde, que o SUS, né, que esse trabalho, independente de qualquer coisa, ele sempre é executado com ou não caso notificado. Agora, o nosso papel enquanto cidadão é que às vezes é mais difícil, né? Porque às vezes eu faço, o meu vizinho não faz, às vezes o meu vizinho faz e eu não faço, né? Então a gente precisa ter essa conscientização, esse tema tem que estar na escola, tem que estar lá no ESF, que já está, tem que estar em todos os lugares para que a gente, né, comece é que nem a história do cinto de segurança, eu concordo com esse cidadão aqui, né? Porque a gente vai pela rua e a gente vê a quantia de terreno que não tem o cuidado.
né? Que as pessoas não têm a capacidade de limpar o terreno, né? E onde você tem mato alto ali, é muito fácil uma folha daquela virar um criadouro, né? Digamos assim, é um condomínio para os mosquitos, né? É um resort para eles, né? Curtirem o verão. Então é importante que a gente quem tem propriedade, às vezes é bom a gente ter propriedade, né? Mas tem que ter a responsabilidade de cuidar dela também, né? Sim. E só reforçando que você falou, né, que tem que estar em todos os lugares. Sexta-feira nós vamos ter a primeira reunião, já tivemos a reativação do comitê, né, junto do gabinete essa semana, e vamos ter a primeira reunião, então, de trabalho para definir outras ações, né, sexta-feira, porque o comitê ele é intersetorial, então ele tem que estar em vários lugares, a gente não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, quanto mais pessoas tiver para multiplicar a informação, para falar, para reforçar os cuidados, a chance da gente diminuir o número de casos positivos, suspeitos, né, que não tem um surto de tanta expressão, é maior. Tá certo. Sandro, tua palavra final? Eu gostaria de aproveitar que estou com esse alcance da tua comunicação e voltar a um assunto que a Joyce falou antes, sobre a subnotificação. Tem pessoas que sabem que estão infectadas, mas não sentem-se debilitadas. Então elas não procuram a rede pública, a gente fica sem saber que essa pessoa está na situação. Para ela, talvez não seja uma coisa muito, eu poderia dizer assim, muito intrigante. Só que tem um vizinho, tem um familiar, tem um avô, tem uma avó, tem alguém na família que, por causa dessa pessoa não ter os cuidados corretos, não está fazendo o tratamento correto, ela pode vir a se infectar. E, em última instância, a dengue mata, né? Então, a gente não gostaria que, indiretamente, estivéssemos passando esse vírus para outras pessoas. Então, para nós, é muito importante. Está com sintomas? Procure a rede pública. Isso. Entre nas nossas estatísticas. Eu só queria fazer um outro último comentário, né? Para a gente cuidar que nós temos surto de chikungunya, que é o mesmo vetor em município próximo. Nós tivemos um caso só no município. Então, a dengue é que nem o ouvinte ali falou. A gente tem vários relatos. Dengue, zika, chikungunya. Vários relatos que quem teve dengue e covid, que a dengue foi sintomas muito piores, e a dengue também ela pode ter sintomas prolongados, que nem a covid, e a chikungunya, as sequelas são contínuas, piores ainda. Nós temos um município próximo que tem mais de 30 casos de febre chikungunya, que é o mesmo vetor. Deixa eu perguntar outra coisa que agora acabou me vindo aqui, que eu lembrei. Semana passada, a minha esposa estava indisposta e com dor no corpo e tal, e aí era final de semana e ela disse, eu acho que eu tô com dengue e tal, né? E aí, como a gente tem as crianças em casa, fomos ligeiro lá para fazer o teste lá na farmácia, né? Então, tem essa possibilidade também, né? E aí, qual é a recomendação da Secretaria de Saúde em relação a esses testes de farmácia? Quando eles não deu positivo no caso dela, inclusive ela nunca teve contato com a dengue, o teste apresentou isso, que é ótimo, né? Agora, tem também uma vacina sendo oferecida aqui na rede privada, né, de farmácias e tal. Queria que vocês comentassem sobre essa questão do teste privado, porque para o teste público é uma mão, né? Tu faz o teste e vai para Porto Alegre, vai para a China, dá uma banda lá no Egito, lá conversar com o mosquitinho criador lá, para depois chegar o resultado aqui, né? E na farmácia, 20 minutos tu tem o resultado. Sim, assim. Nós temos que... A gente trabalha em conjunto com os laboratórios, em conjunto com as farmácias. Os testes, eles notificam para a vigilância epidemiológica, tá? O que a gente então, tem que ter... no caso dela que deu negativo, vai estar notificado lá como... Não, a gente pega o resultado e vê se, por exemplo, se já é um paciente notificado, né? E solicita para os serviços a notificação. Mas a gente, então, tem um canal de comunicação, tanto com a farmácia quanto com os laboratórios da rede privada. Só que o que a gente tem que cuidar? Que se der um negativo, qual é que vai ser a evolução desse paciente? Se ele vai persistir com sintomas, daí ele nos procura e a gente encaminha laboratório assim. Porque, às vezes, está naquele período que o teste ainda não detectou.
Então, por isso que tem prazos. Depende do tipo de teste, tu faz do primeiro dia de sintomas até o 5º. O outro tu faz a partir do 7º. Mas tem que andar junto o quadro clínico do paciente, Cristiano. Isso é muito bom. Nós já tivemos paciente que fez teste, que a gente chama ali dos primeiros dias, que não captou, e depois, no que a gente diz de IgG e IgM, apareceu. Né? Às vezes a quantidade de carga viral, naquele momento o teste não detectou. Certo. Mas se o paciente continua ruim, aí nós fizemos uma segunda testagem. Então, o negativo não descarta totalmente. Né? Positivo vai ser positivo. Tá tudo certo. Né? Mas o negativo a gente tem que ter esse olhar, tem que ter esse cuidado. Né? Tá bem. E com relação à vacina, então a vacina foi elencado municípios prioritários, né, de acordo com critérios epidemiológicos que o Ministério escolheu, e além disso foi escolhida uma faixa etária dentro da faixa etária provável. E o que a gente vê na mídia, né, que tem municípios que estava sobrando vacina. E agora, com esse movimento, que tem outros municípios com surto bem maior de dengue que estão solicitando a vacina. Então, hoje a gente não tem disponível. A rede privada tem que se informar se tem a vacina na rede privada, porque às vezes eles têm que também encomendar, mas também tanto testagem quanto vacina, aonde estiver disponível, e você for grupo, né, elegível para aquilo, então faça. Porque a gente vai ter todo esse canal de comunicação. Então, às vezes, tem mais casos do que estão notificando, ou não é que assim, nós temos um período e nós temos que divulgar um dado oficial. Não é o Sandro chegar, eu acho que eu tô com dengue. Bom, já saiu que tem 10 casos de dengue porque o Sandro acha. Então, nós temos que ter os dados oficiais. A gente não precisa esconder número, não tem necessidade. A gente até quer divulgar os números mais corretos possíveis. Se tu me dissesse que a tua esposa fez na farmácia, eu vou te pedir o nome dela. Vão dizer que desse positivo. Eu não tenho notificado, a gente faz a buscativa para notificar. Entendi. Tá certo. Gente, obrigado mesmo, de verdade, e um convite pro Sandro, tá? Quando sobrar vaga na tua agenda aí, se tu quiser um programa noturno aí com essa voz aí, né? A Rádio Cidade tá à disposição aí, né? Porque o homem é um locutor também, né? Ele é o nosso locutor também, né? É oficial dos nossos eventos. Quando sai os eventos, o Sandro é o nosso locutor oficial. Como é que não, né? Cristiano, eu agradeço a oportunidade que tu nos dá de vir até o teu espaço aqui para nós fazermos essa divulgação. Agradeço essa tua gentileza para comigo e digo para você e para os ouvintes que, caso precisem de alguma coisa da vigilância sanitária, pode mandar um WhatsApp para a gente, pode mandar um e-mail para a gente, que tudo aquilo que estiver ao nosso alcance, a gente vai atrás e vai tentar resolver. Tá certo. Nosso WhatsApp, 3324-8527. Cai direto no setor. Olha só. Telefone fixo, né? 3324-8587. 8527. WhatsApp, pode mandar mensagem pro pessoal da vigilância. Tá bem? Vamos encerrando nossa transmissão ao vivo aqui.